E aí galera, na Marvel podemos encontrar uma lista de telepatas que vai do mais básico que aposta muito na habilidade para derrotar seus oponentes, até aquele extremamente poderoso que, se for habilidoso, torna tudo muito difícil para quem estiver lutando contra. O detalhe é que entre esses mutantes temos dois que são classificados como ômega, e isso quer dizer que seu potencial não tem um limite definido. Por isso que para hoje separei uma lista de feitos e momentos do ômega, mais conhecido como Kid Ômega, para a gente conhecer melhor esse telepata e telecinético exageradamente poderoso, que inclusive é um dos hospedeiros favoritos da entidade Fênix. Apesar do Kid Ômega ser extremamente poderoso, ter um grande alcance, poder manipular muitas mentes, bloquear poderes e tudo mais, ainda tinha dificuldade para lidar com o plano astral e as criaturas que usam essa energia para atacar. Tanto que ele mesmo já tinha causado danos físicos, sonhando porque não tinha total controle. Então pediu ajuda para Jam, que é uma mestra da mente, que ensinou como entrar e usar esse plano da maneira correta. Explicou os riscos e que deve ser usado com atenção, ainda mais a paisagem dos sonhos, que é como um lugar cheio de portas conectando a mente de todos os seres vivos, reforçando que ali depende muito da imaginação e força de vontade, porque tudo que o telepata deseja se torna real. A velocidade de pensamento de alguns telepatas poderosos é impressionante, e como comentei anteriormente, é com isso que podem reagir a oponentes muito velozes, se defender de ataques e voar acima da velocidade da luz, como a Jam pode fazer facilmente. Mas temos outros exemplos muito interessantes, como a Psylocke voando ao redor do planeta e o Kid Ômega no segundo capítulo da Nação X, que mostrou uma série de histórias rápidas. Naquele dia, o jovem falou mais uma vez sobre o que seus professores tinham comentado alguns anos antes, que simplesmente era o fato dele ter 10 milhões de pensamentos brilhantes em apenas um segundo. Ainda na lendária fase dos Novos Mutantes, o Kid Ômega começou a usar a droga Cake para aumentar o poder telepático. O negócio é que o uso excessivo trouxe consequências, então Fera levou para a enfermaria a fim de estabilizar de alguma forma, porque o corpo do aluno parecia queimar com a própria energia mental. Para ficar ainda mais insano, começou a surgir uma mutação secundária transformando seu cérebro em energia, mais veloz que a luz, colocando Quentin em contato telepático com todos no planeta ao mesmo tempo, tanto que muita gente pensou que ele tinha morrido, mas ficou em repouso até a derradeira canção da Fênix. A Geração X de 2017 foi uma HQ daquela cheia de mutantes estudando, sendo que dessa vez a Jubileu não era mais vista como aluna e se preocupava muito com os mais novos, porque o Kid Ômega sempre inventava alguma história, como por exemplo as saídas à noite para investigar qualquer coisa que chamasse atenção, tanto que com isso também realizava feitos bem interessantes com sua telecinese e telepatia. Um exemplo é o do capítulo 4, com a Phoebe tentando localizar os amigos por meio da sondagem telepática, mas não conseguia, porque para fazer uma graça o Quentin ainda colocava chapéu e elmo de pura energia na cabeça da galera. Inclusive, nessa fase a Jubileu ainda era vampira e a fada aparecia de vez em quando. Apesar de algumas histórias bem curtas, o segundo capítulo da Nação X mostrou algumas coisas que merecem ser comentadas, como naquela época a Marta ainda não tinha um corpo, como nessa fase de Krakoa, a menina ficava mais indefesa, mas já mostrava que era oponente de peso porque tentava atrapalhar as armações do Quentin. Outra coisa é que ele também arrumou uma rixa com as Cuckoos, tanto que em certo momento o rapaz colocou as gêmeas em um tipo de looping onde ficava repetindo tudo em um curto período, falando as mesmas coisas e se mexendo da mesma forma. O detalhe é que já ficavam encarregadas de mexer com o cérebro e atuar no lugar da Emma, caso a Rainha Branca estivesse distante, e só depois de um tempo que elas foram perceber a presença do Quentin para poder reagir. Já comentei aqui no canal algumas vezes sobre a saga do Eixo, porque o Doutor Destino e a Feiticeira Escarlate realizaram feitos bem interessantes, como o feitiço mudando o bem e o mal, sendo que não foram os únicos que chamaram a atenção, porque muita gente lutou para salvar o mundo, incluindo deuses como o Thor e o Loki.
O negócio é que o Caveira Vermelha, com o cérebro do Charles, colocava essa galera em um perigo muito maior. Então não tinha um outro jeito a não ser um telepata extremamente poderoso trabalhar para proteger as mentes. Ou seja, o Kid Ômega entrou na história, mas a coisa estava tão pesada que tinha que ficar o tempo todo se concentrando, tanto que o nariz não parava de sangrar. Aí dá pra ter uma ideia do quão poderoso é o Charles, mesmo sendo telepata alfa, e também que o Quentin já era bem habilidoso. Uma das HQs mais famosas desse universo dos X-Men e também com informações interessantes é a derradeira Canção da Fênix. Naquele momento, um fragmento enfraquecido voltou para a Terra querendo alguém que ajudasse a se fortalecer, tanto que em certo momento a Jam, que foi ressuscitada, tomou para si o poder da entidade, já que de certo modo esse poder pertence a ela. Mas antes disso, o Quentin queria usar para ressuscitar a Sophie, e no meio dessa confusão toda, impediu da Emma atacar o fragmento. Então virou meio que uma briga com a Emma tentando atacar, tentando proteger o Ciclope ao mesmo tempo, o Quentin no meio impedindo da telepata causar algum dano na entidade e ainda abrindo os olhos do Ciclope à força, porque a entidade queria as rajadas para se fortalecer. Hoje em dia, o Quentin tem um relacionamento bem melhor com a maioria dos personagens, principalmente os mais velhos, e até aprendeu algumas coisas com a Jam, como comentei recentemente, sendo que no passado vivia de implicância com o Logan, que também não pega leve com quem não gosta. O negócio é que qualquer um que incomodava o Kid Ômega em algum momento ia cair numa pegadinha, ser desmascarado, sofrer bullying ou querer começar uma luta, e com o Quentin não foi diferente. Como o rapaz chamava muita atenção pela beleza e o Quentin não estava gostando de ser incomodado enquanto trabalhava em um dispositivo antigravidade, resolveu desativar os poderes do colega de turma e mostrar para todo mundo sua verdadeira aparência. Mas não ficou por isso mesmo, porque levou uma bronca do Charles. Se você gosta do Quentin e também do Logan, vai gostar de Wolverine e os X-Men, porque foi uma HQ com o professor ensinando muita coisa para essa galera mais nova, mesmo com esse jeito meio assustador. O negócio é que no fim das contas o Quentin não se importava, porque também não era de pegar leve, até porque estamos falando de alguém que é acostumado a lidar com mutantes poderosos e até entidades cósmicas. Um ponto bem interessante sobre um telepata é como consegue reagir ao que acontece ao redor, tanto que dá para fazer uma lista de feitos com essa galera lidando até com super velocistas, e com Quentin não seria diferente, porque no capítulo 28 dessa mesma HQ, reagiu tranquilamente a uma bala, fazendo parar em pleno ar com o uso da telecinese. Um ponto muito marcante na história do Kid Ômega são as armas de energia mental, e na HQ da Garota Marvel que começou em 2017, podemos ver o telepata usando essa habilidade para fazer nada menos que tirar um fragmento da Fênix que a versão adolescente da Ruiva tinha encontrado escondido na Rainha Branca, consequentemente colocando a Ruiva para dormir, provavelmente para ela se recuperar com mais facilidade. Essas armas costumam conter uma boa quantidade do poder psiônico do mutante, que podem ser usadas para dano físico, mas também para dano mental, fazer ligações, quebrar controles mentais e muito mais, só dependendo do que o telepata quer naquele momento. Mas e aí, o que acharam desses feitos? O Kid Ômega é um personagem com muito conteúdo relacionado à telepatia, mas também brilha quando o assunto é telecinese, e com certeza vou fazer um vídeo sobre isso. Lembrando que vou continuar falando dos mutantes do nível Ômega aqui no canal, então se estiverem gostando, deixem aquele like e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só dar uma olhada aqui embaixo na descrição, que estou sempre postando conteúdo por lá. Até mais!